Boa noite, presidente. Boa noite, demais membros da mesa, aqueles que nos acompanham de forma presencial e também de forma remota, também a nossa assistência. Presidente, ontem participamos, eu, a vereadora Vitalina e o vice-prefeito Dr. Levi e demais convidados, participamos de uma solenidade no Quiosque da Cultura, que traz uma exposição, uma exposição alusiva aos 69 anos de fundação do Clube 6 de Maio. O Clube 6 de Maio foi fundado por seis homens negros, que representavam a comunidade daquela época, a comunidade negra, que era proibida de entrar em outros clubes da cidade. Havia dois grandes clubes na cidade, como quem é de Gravataí deve conhecer uma parte dessa história, que eram o Paladino Tênis Clube e o Alvirrubro, e os negros não tinham direito de entrar nesse clube. Então, essa comunidade se reuniu naquela época e fundou o Clube 6 de Maio. O clube completa 69 anos, e já preparam uma solenidade grande de 70 anos do clube. Então, desde o início desse ano, eles já convocam a comunidade, começam os preparativos para uma grande festa de 70, e ontem teve início a solenidade agora de 69. E eu proponho a essa casa uma moção de parabenização por esses 69 anos de comemoração da fundação do Clube 6 de Maio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Presidente, uma parte é o vereador Dila. Depois eu gostaria de uma parte também. Obrigado pela parte, vereador Moisés. Eu pedi uma parte primeiro para parabenizar pela iniciativa, mesmo às vezes não querendo. E aí eu vou explicar por quê. Nós temos o ponto de ter comemorado a fundação de um clube negro, porque não faz muito tempo que nessa sociedade era separado, tinha o baile dos negros, o baile dos brancos, a reunião dos negros, a reunião dos brancos. E é muito triste isso, porque está muito próximo à história, né? Ela está aqui, e para fazer a gente refletir cada vez mais. Se nós formos fazer uma pesquisa, nós ainda temos este racismo velado no país, que às vezes muita gente não entende. Mas se nós pegarmos os cargos de chefias nas empresas particulares hoje, olha, não se conta nos dedos aí, assim como uma grande empresa, um cargo de relevância ocupado por um negro. CEO de uma empresa no país, olha, que eu estou pensando nesses grandes conglomerados, não há nenhum negro. Há muito tempo, e aí muitas vezes se fala da lei de cotas, que é um resgate, que o país faz necessário com quem povoou essa nação. Para quem não sabe, os negros foram arrancados dos seus lares na África do Sul e trazidos em navios negreiros, e sobreviveu quem pôde sobreviver nas condições da época, porque a grande maioria morria no trajeto. Então, eu acho isso, esse resgate histórico, e o 6 de Maio foi fundado também nesta linha, para que a gente reflita um pouco, para que esses espaços cada vez mais se faça esse resgate até chegar ao ponto da igualdade. Mas, infelizmente, ainda nesse país, e aí eu pego o exemplo de Vossa Excelência aqui, há quanto tempo nós não tínhamos um vereador negro aqui nesta Casa Legislativa? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando a dívida que esse país tem com a população negra que me originou. Eu, se for pegar a árvore genealógica da minha família, é uma mistura que eu já nem sei mais o que é, mas eu acho importante esse resgate para que nós, que temos hoje a responsabilidade, não esqueçamos do nosso passado e as dívidas que a gente ainda tem e que nós temos que cumprir à risca e proporcionar
cada vez mais oportunidades de igualdade nesse país. Muito obrigado. Uma parte, a vereadora Vitalina. Obrigado pela parte, vereador Guarda Moisés. Só para a gente, provocado aqui um pouco pela fala do vereador Dilamar, nós ouvimos ontem, né, vereador, durante essa homenagem organizada pela Casa de Cultura, aos 69 anos do Clube 6 de Maio, nós ouvimos o relato de representantes das famílias, dos fundadores e fundadoras do clube, em que eles diziam, senhores e senhoras, que parte deles, dos homens, tio Ayrton, jogavam futebol e eram aceitos em todos os espaços durante o dia. Né? Eles andavam e entravam, mas à noite, no clube da cidade, eles só podiam acompanhar da janela ou das janelas. Então, era esse racismo que é estrutural, que continua existindo. Nós poderíamos fazer uma analogia, vereador Guarda Moisés. Quantos desses estão espiando das janelas das universidades, das grandes empresas, dos cargos de chefia e dos espaços políticos? Bem lembrado pelo vereador, nós temos um vereador negro nesse conjunto de 21. Então, o racismo estrutural, assim como o machismo, sustentam um sistema econômico que a gente precisa combater todos os dias. Obrigado pela parte. Uma parte, vereador Roger Correia. Só queria contribuir e te dar os parabéns, primeiro, Moisés, vereador Moisés. E queria também exaltar o nome do meu sempre amigo que a gente perdeu, Lisandro Paim, que fez um belo trabalho à frente da instituição, né, em nome dele, hoje, a esposa Cristiane, e que o 6 de Maio já contribuiu muito para a nossa cidade. E tenho, assim, um apreço, um carinho enorme. Né? Eu lembro, na época, quando o Lisandro estava à frente, eles tinham um projeto para a modificação do espaço ali, onde a gente esteve em reunião com o deputado federal, Pedro Westphalen, e conseguimos uma emenda de R$100 mil para esse projeto dar seguimento. Né? Infelizmente, com o falecimento do Lisandro, acabou que o projeto ficando arquivado ali, a nova diretoria, acho até mesmo pelo clima que estava vivenciando, porque o Lisandro foi um cara que fez muito pela instituição, acabou não tocando. Então, eu queria te dar os parabéns e também deixar registrada a importância do Lisandro Paim em meio a todo esse projeto, em meio a toda a instituição do 6 de Maio. Era isso. A parte, vereador Guarda Moisés. A parte concedida, vereador Paulinho, da Farmácia. Vereador Guarda Moisés, muito pertinente a sua moção, parabéns. Né? Clube 6 de Maio, que hoje tem a presidente Glau Barros, né? Que é uma lutadora e uma batalhadora nessa questão do racismo. Né? Mas a gente fica triste, vereador, porque a gente vê vários episódios aí na questão do futebol, né? CBF, Comebol, e a gente vê que não acontece nada. Né? Quantos episódios têm acontecido do racismo? Então, isso nos dá essa reflexão para a gente ainda pensar que tem muito a fazer ainda. Então, a Vossa Excelência está de parabéns. Né? Eu vi a matéria lá no site da Prefeitura, onde o senhor estava lá junto com o doutor Levi. E, então, o motivo do meu parte é parabenizar Vossa Excelência por essa moção. E eu recordo, vereador, que não sei que mandato foi, mas eu acho que eu estava no mandato, que a gente teve uma sessão solene lá no Clube 6 de Maio. Né? Tempo que a gente fazia sessão solene fora, a gente fez uma sessão solene lá no Clube 6 de Maio, ficou na minha lembrança. Era isso, muito obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Parte, vereador Alex Peixe. Obrigado, vereador Guarda Moisés. Primeiro, te parabenizar pela sua importante moção. A cultura da nossa cidade vive e sobrevive cada dia mais forte, e o 6 de Maio faz parte de toda essa história, talvez seja uma dos braços mais fortes da cultura da nossa cidade. Quero lhe falar, vereador Guarda Moisés, que presenciei e participei ativamente de alguns eventos, e tirando todo esse relato histórico do 6 de Maio, importante enfatizar todo o trabalho social que o 6 de Maio faz e propõe para a cidade. Acredito que o quiosque da cultura ontem teve essa explanação, que a Vossa Excelência já trouxe aqui para o centro do debate. Ela
consegue contemplar as necessidades e ajudar cada vez mais a nossa cultura. E o 6 de maio passou grandes figuras ali, grandes amigos também, e hoje está na mão da Glau Barros, né? Hoje a Glau Barros é presidente, e que você colocar também, é importante, essa casa à disposição do Clube 6 de Maio, que retrata toda a questão cultural, histórica, e que cada dia mais precisamos contribuir para que todas as contribuições política, social e cultural da nossa cidade estejam cada vez em evidência. Parabéns aos 69 anos do Clube 6 de Maio, parabéns ao nosso eterno amigo Lisandro Paim. Obrigado. A parte, vereador Tio Ayrton. Obrigado, vereador Guarda Moisés. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela moção aos 69 anos do Clube 6 de Maio e dizer que entidades fortes se fazem com homens fortes. E, realmente, o 6 de Maio sempre foi uma entidade forte no sentido de resgatar, trazer à tona na sociedade a valorização do negro em nossa comunidade. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e parabenizar a Glau Barros, que hoje está na sua presidência, e dizer também, não posso aqui esquecer, do meu querido e amigo, né, Lisandro Paim, que realmente fez a diferença no 6 de maio. A família do Paim, né, e a gente tem toda uma certa saudade dele, porque ele foi um cara que realmente ímpar para nós, principalmente na época eu militava no Partido dos Trabalhadores, e o Lisandro Paim também, inclusive foi meu assessor, trabalhou comigo na Câmara, né, há alguns anos, e tinha uma capacidade intelectual muito forte, muito grande. Infelizmente, né, Deus sabe o que faz, mas levou ele cedo. Mas quero, assim, o vereador Guarda Moisés, dizer que vou votar favorável. E para nós aqui da Casa Legislativa, já estou há alguns anos aqui, essa Casa Legislativa sempre foi apoiadora e auxiliou, e, no que for possível, sempre o 6 de maio. Então, quero dizer que, com certeza, será votado por unanimidade nessa casa e continuaremos sempre apoiando, né, o Poder Legislativo continuará apoiando as ações do 6 de maio, porque realmente é uma entidade que, há 69 anos, faz um trabalho social, um grande destaque em nossa cidade. Obrigado, um abraço, Guarda Moisés. Obrigado pela colaboração de todos os vereadores, pela lembrança também do grande Lisandro Paim. Lisandro Paim, que era filho da Sônia Paim, que leva o nome de um troféu que é para as personalidades negras do município. E 69 anos parece muito para nós, enquanto pessoas, mas para a história da humanidade não é nada. Muito obrigado, boa noite.